O Elton foi o primeiro cara que trouxe um livro pra eu ler, cara. O Elton fazia pedagogia na UES e ele foi o primeiro cara que, tipo assim, mano, então, você sabe o que é uma faculdade, mano? Você sabe que a gente pode pensar mais, você sabe que a gente há uma possibilidade pra nós. E ele foi o primeiro cara que fez isso, jogava bola comigo, tá ligado? Morreu, mano. Vários tiros. E foi uma tristeza muito grande pra todo mundo, porque ele foi uma pessoa que transformou a nossa vida, assim, de alguma maneira. Porque ele tinha mais ou menos. A gente devia ter, não sei, 14, 13 anos, ele tinha 20 e tantos, 22, 21. Ele era muito fã do Jimi Hendrix. Ele tocava guitarra, pô. Ele levou um violão lá pra casa e ele me ensinou uma música do Jorge Benjor pra tocar. Falei assim, mano, você conhece Jorge Benjor? Eu falei assim, não conheço. Nunca ouvi Jorge Benjor. Ele falou assim, eu falei assim, Elton, eu queria aprender a tocar violão, mano. Porque eu não sei. Aí ele falou assim, vou trazer o violão aqui pra te ensinar. Me ensinou as notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tá ligado? E aí, eu acho que são essas notas, né? Eu não sei o nome. Mas ele me ensinou as notas, mas eu sei como é que faz. Sei que assim é Sol, assim é Ré. Essa aqui eu não sei o nome, tá ligado? Essa aqui é Dó. Essa aqui é Mi, Fá com sétima ao quadrado sustenido. Tô de sacanagem, não sei. Aí ele levou o violão e falou assim, mano, isso aqui é a música do Jorge Benjor. Você vai tocar, são duas notas só. Você conhece o Jorge Benjor? Você não conheço. Ele falou assim, pois toca aí essa música. São duas notas. Aí eu vou voltar aqui, eu quero que você toque essa música. Aí eu fui assim, eu vou saber quem é Jorge Benjor. Ele era muito fã do Jimi Hendrix, tá ligado? Muito fã do Jimi Hendrix. Tinha um Sony Ericsson branco. Botava a música do Jimi Hendrix pra gente ouvir. Tá boa, aqui a internet tá boa. Botava a música do Jimi Hendrix pra gente ouvir. Me apresentou The Strokes, apresentou Jorge Benjor, Chico Buarque, tá ligado? Me apresentou umas bandas internacional também, umas bandas de rock. Ele me deu o livro Manifesto do Partido Comunista. Mano, lê esse livro aqui e aí depois a gente conversa sobre esse livro, o que, que tu acha, o que, que tu achou e tal. Tinha um cabelão assim, grandão. E aí ele morreu de um jeito lamentável, vários tiros. Faleceu, morreu. Eu não tive coragem de ver o corpo dele. Porque assim não vou ver. Não vou ver o corpo dele. Tá ligado? Foi de um jeito muito lamentável. Foi uma morte muito lamentável. Foi uma perda pra todos nós, assim. Porque o Elton foi responsável por formar uma geração de jovens. Sabe? Um magote de moleque. Sem perspectiva nenhuma. Sem. Só pensando no trabalho, no agora. E ele pegou esse magote de moleque, conversava, trocava ideia, com muita paciência e tal. E aí mataram ele. Nosso vizinho, era nosso vizinho. Mataram ele de um jeito muito deplorável, assim, tá ligado? Foi uma morte muito triste. Eu acho que foi a primeira vez que a gente sentiu uma perda de um jeito assim tão significativo, porque era uma pessoa que tinha um impacto, teve um impacto muito grande na nossa vida. Muito grande. As ideias depois que a gente conheceu o Elton era outro tipo de ideia. Era. A gente tinha. Inclusive eu escutei de vários amigos assim. Eu não quero me formar na faculdade caixa do Centerbox. Tá ligado? A gente escutava isso, assim. Porque a gente fazia. A gente terminava o ensino médio e a gente ia trabalhar. Os nossos amigos terminavam e eles iam trabalhar de repositor no supermercado. É um trabalho digno, é um trabalho valoroso.
Mas as expectativas elas eram essas. E morrer ali, viver ali e morrer ali. Não tinha outra coisa, além de viver para aquilo. E aí o Elton foi uma pessoa que apareceu na nossa vida de repente, todo mundo. E aí as ideias que ele trocava era outras ideias, de tipo assim, mano, você pode fazer isso aí, mas você pode também fazer mais do que isso. Tipo assim, isso aí não precisa ser o teto da experiência. Isso aí não precisa ser o limite. Não precisa parar aí. Tá ligado? Eu acho que isso foi o que fez ele marcou assim a nossa vida. E ele morreu de um jeito muito deplorável. Mas tem que trabalhar, velho, porque, enfim, o corre da sobrevivência. Então tem que trabalhar e foda-se, enfim. Então acho que a forma como usaram isso contra o Chavoso foi bem desonesta. E aí é isso. Eu acho que o Chavoso ele só precisa se ligar para saber que ele vai ser atacado e não dar alguns vacilos. Do mesmo jeito, eu acho que tem um debate que rolou nos últimos dias, que é um debate bem ruim. Assim, o que a gente sentiu é que, tipo assim, pra nós, aquele era. Não tinha outra. Não tinha outra possibilidade que não fosse aquela. A gente não enxergava a nossa vida para além daquilo. A gente não enxergava a nossa vida para além daquilo. Não tinha outra possibilidade. A gente só enxergava a vida até ali. Não tinha outra coisa depois dali. Ali era o teto. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar muito jovem. E muito jovem eu trabalhava como chapeiro de uma lanchonete. Aí eu ia pra casa da minha tia e os filhos da minha tia estudando na Unifor e na UFC. Ela pagando cursinho pré-vestibular e fazendo um investimento maciço na carreira deles, para eles ganharem muito dinheiro em profissões que pagam muito bem. E eu escutava dela assim: "Meu filho, você já tem uma profissão já, você nunca mais passa fome. Você já tem uma profissão, uma boa profissão." Eu tinha 14 anos, eu era chapeiro de uma lanchonete. Então assim, acho que são algumas coisas que a gente não é que essas experiências elas não são válidas. É que a gente precisa ver. Não pode ser o teto. Eu acho que a live não tá. Mas a internet tá muito boa aqui. Eu não sei o que é. Voltou? Voltou? Voltou direitinho? Ou não? Tá travando ainda? Tá de boa, aqui tá normal. Deve ser o YouTube. Então eu achava muito louco isso, porque eu falava assim. A minha tia fazendo um investimento maciço nos meus primos. E aí de repente, sabe, pagando para vestibular caro, ali de SA, escola cara para eles passarem no vestibular para ter uma profissão. E eu chegava na casa dela, ela falava assim: "Não, você já tem uma profissão, você é chapeiro, você não passa nunca mais fome." E eu falava assim: "Mas se eu não quisesse só isso, assim, não que isso não seja digno, porque eu acho que é digno, todo é digno, tá ligado? É digno. É o seu trabalho. É sua mão de obra, é o que você produz. Precisa ter valor isso, você precisa ganhar bem, precisa ter valor. Então é digno, mas assim, e se eu não quiser ser só isso? Tá ligado? E se eu não quiser ser só isso? E aí eu acho que uma pessoa que apareceu pra gente que deu essa ideia de tipo assim, dá pra ser mais.
Dá pra você pensar, tipo assim, você pode viver isso. Mas você pode viver mais coisa. Porque não precisa acabar aí. Você é tão jovem, tá ligado? Você é muito jovem. Então não precisa acabar aí. Você não precisa pensar na sua vida só até aí. Tem mais coisa. Dá pra viver mais. Dá pra pensar mais. Dá pra se ver no futuro. Porque vai ter um futuro e a gente vai estar lá. Então dá pra se ver nesse lugar. Dá pra pensar nesse lugar. Dá pra se organizar. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Porque tem um monte de gente dizendo pra você que o seu lugar é esse. Enquanto a madame tá investindo todo o dinheiro que ela tem na carreira do filho, pra ele ser um médico, pra ela ser uma médica, ela tá olhando pra você e tá dizendo assim: você já tem uma profissão. Você não precisa se preocupar com mais nada. Uma criança com 14 anos trabalhando das 5 da tarde até as 11 da noite no pé de uma chapa quente, virando carne, assando carne. Não, aí tá ótimo. Você já não passa fome. Então dá pra ser mais. Aí não é o teto. A experiência é válida, mas não precisa ser a última. Tá ligado? E uma pessoa que passou pela minha vida que deu esse estalo assim foi o Elton. E ele morreu de um jeito muito lamentável. Muito lamentável. A gente, em algum momento, o mundo vai ser transformado. Tudo passa, tudo se transforma. Em algum momento o mundo vai mudar. Mas enquanto o mundo não mudar, a gente pode mudar as pessoas. E as pessoas que estão ao nosso lado. As pessoas que caminham com a gente. Essa ideia, ela precisa ser dialogada. A gente pode mais. A gente merece mais. A vida não para aí. Aí pode ser só o começo. Você pode sonhar. Você pode se organizar. O futuro é seu. É o seu futuro. É a sua vida. Se um sonho custa muito, que ele custe muito, que custe a sua vida. Porque não é só sonhar. É dignidade, é tempo. É muito mais do que sonhar. E a gente merece isso. A gente não tá vivo. Então a gente merece viver. Tem gente que vai trocar essa ideia com você. Que vai saber o momento certo de trocar essa ideia. Então, o Elton foi uma dessas pessoas. Que graças a Deus passou pela minha vida. E eu devo muito a essas pessoas. Teve professora que foi me buscar na minha casa. Pra ir pra escola. Teve professora que disse assim: você tá nessa escola aqui, a sala de aula tem 9 alunos, mas eu vou levar você para dentro da universidade. Lá você vai apresentar um trabalho e você vai ver como que é esse ambiente, porque você pode ocupar aquele lugar, porque você pode estar lá. A professora Patrícia levou eu, minha irmã, a gente apresentou um trabalho, nunca tinha entrado na Universidade Federal, primeira vez que a gente entrou no UFC. Duas crianças, tão grande aquele universo, tão... Meu Deus, a gente tá perdido aqui dentro, mas era tão bonito, era enorme. A gente se perdeu lá, mas era tão bonito. Por que eu não posso vir pra cá? Claro que eu posso. Por que eu não posso ocupar esse lugar? É claro que eu posso. Quem levou a gente foi uma professora. A primeira vez que eu pisei na Universidade Federal. Ela podia só ter falado assim: não tô nem aí. Eu vou fazer meu trabalho aqui e vou embora.
Não tô nem aí pra essas pessoas. Elas que cuidem das suas vidas, assim como eu vou cuidar da minha. Professora Patrícia, não sei se você vai ver esse vídeo, mas eu sou muito agradecido a você. Professora Vera, não sei se você vai ver esse vídeo, mas eu sou muito agradecido a você. Essas pessoas que não desistiram de mim. Tá ligado? E é a elas que eu devo, mano. A gente não vai pra lugar nenhum só. Sozinho tu não vai pra lugar nenhum. Sozinho tu não anda. Sozinho tu não se mexe. Sozinho tu não consegue. Tá ligado? Tem que ter muita gente contigo. Tem que ter muita gente do teu lado acreditando em ti. E tu acreditando nessas pessoas. Andando de mão dada com elas. Botando fé. Dizendo é por aqui. Que junto a gente consegue. Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Tu não tem mérito nenhum. Se não fosse as pessoas que estão contigo. Sozinho tu não caminhava, tu não respirava, tu não tava nem vivo. Tá ligado? Então a gente tem muito que agradecer, mano. Muito. A muita gente. Porque se não fosse essas pessoas que não desistiram de nós, a gente não estaria vivo. Não estaria andando. Não teria descoberto que é possível sonhar. E mais do que isso. Que é possível conquistar. Tá ligado? E buscar melhoria. Dá pra mudar. Dá pra ser melhor. E não só pra nós. Pra todo mundo. Dá. Tá ligado?